No próximo capítulo da novela Três Graças, Raul abre o coração para Dona Josefa numa tarde silenciosa, dizendo que sente falta do pai todos os dias. O menino não percebe que Arminda está parada no corredor, ouvindo cada palavra como se fossem golpes. As lembranças de quando ela e Ferete armaram a morte de Rogério vêm à tona com brutalidade. A emboscada, o desespero, a garantia de que ele nunca mais voltaria depois de descobrir o rombo na Casa da Farinha. A vilã respira fundo, tentando afastar o passado que insiste em bater a porta. Ferete, por sua vez, chega apressado para avisá-la de outra bomba. A nova cuidadora que vem de Minas Gerais para ficar com Josefa é parente de Macedo. O alerta dispara na cabeça de Arminda. Coincidência demais para o gosto dela. Algo ali fede mais do que a farinha estragada que tentaram esconder anos atrás. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto o jogo dos adultos se arma, Joelle vive seu próprio terremoto. Ela, sem ser vista, escuta Kellen dizer a Lígia que a conversa entre sua mãe e seu pai desandou feio. A adolescente sente o estômago afundar, pressente que nada será como antes. No mesmo tempo, Gerluce enfrenta Jorginho com frieza afiada. Ela declara que nunca o perdoará e que não autoriza que ele chegue perto de Joelle. Ele tenta pedir uma chance, mas Gerluce corta. Você já teve todas. Agora acabou. O peso da frase faz Jorginho recuar, derrotado. Leonardo, por outro lado, chega em casa ainda com o cheiro de bar e confusão grudado na roupa. Zenilda o encara, tensa, querendo saber por que ele brigou. Léo, sufocado por vergonha e revolta, só consegue dizer que não quer falar sobre aquilo. A resposta abrupta deixa Zenilda mais preocupada do que antes. Enquanto isso, Macedo e Edilberto se mostram inquietos ao relatar a Ferete a ligação familiar da nova cuidadora. Eles garantem que não sabiam que a mulher era parente, mas a informação já fez estrago suficiente. O clima muda, suspeitas nascem e a sensação de que tudo pode sair do controle se espalha pela mansão como uma sombra que ninguém consegue ignorar. Cláudia surgirá no centro de uma das viradas mais fortes da novela, reacendendo segredos enterrados e bagunçando de vez o tabuleiro da trama. Mesmo dada como morta pela maior parte dos personagens, ela estará viva. E não apenas viva, mas estrategicamente posicionada para um retorno impactante que promete mexer com Arminda, Ferete e todo o entorno da mansão dos Ferete. O público será surpreendido ao descobrir que a cuidadora frágil, aparentemente dócil, sempre escondeu muito mais do que deixava transparecer. Assim que o capítulo avançar, ficará claro que Cláudia é, na verdade, peça-chave de um plano muito maior. Ela é uma espiã infiltrada por Rogério, que também está vivo e operando nas sombras, esperando o momento perfeito para desferir o golpe final. Nesse dia, a novela abrirá espaço para uma sequência silenciosa, carregada de tensão quase cinematográfica. Cláudia surgirá sentada em uma cadeira de rodas, postura rígida, olhar distante, enquanto observa o mar em absoluto silêncio. A escolha do cenário não é gratuita. O mar, calmo na superfície, mas agitado por baixo, funciona como metáfora exata do estado emocional da personagem e do que está por vir. Ao lado dela, um enfermeiro permanece atento, sempre a um passo de distância, como se estivesse não apenas cuidando, mas também vigiando, reforçando que Cláudia ainda vive sob condições controladas. Nesse momento, a novela fará questão de destacar detalhes mínimos. O vento batendo no lenço que cobre parcialmente seus cabelos, a maneira como seus dedos tremem ao tocar a cadeira e principalmente o modo como ela observa as pessoas que passam ao redor, como se temesse ser reconhecida, mas ao mesmo tempo precisasse garantir que ninguém a esquecesse completamente. É nesse clima tenso que Gerluce e Paulino aparecerão. O casal estará viajando em uma espécie de lua de mel improvisada, celebrando um momento de paz raro depois de tantos conflitos na chacrinha. Eles caminharão de mãos dadas pelo calçadão, rindo, até que Gerluce, por puro acaso, vira o rosto e cruza o olhar com Cláudia. O mundo parece parar por um instante. Gerluce franze o senho. Paulino pergunta o que houve. Ela hesita, sente o coração acelerar.
como se algo dentro dela estivesse gritando para olhar de novo. Por um segundo, chega a dar 2 passos na direção da mulher na cadeira de rodas. Mas Cláudia rapidamente vira o rosto. O enfermeiro se coloca ao lado, criando uma barreira humana. A tensão cresce. Gerluce respira fundo, aperta a mão de Paulino e acaba convencendo a si mesma de que deve ter se enganado. Afinal, Cláudia está morta, não está? O público, claro, sabe que ela está a 2 metros de distância, viva, consciente e apavorada com a chance de ser descoberta. Mais tarde, já no quarto simples onde está escondida, Cláudia desaba emocionalmente. Suas mãos tremem enquanto tenta discar no celular, mas ela finalmente consegue ligar para o homem que controla seus passos. A voz dele surge grave, decidida, sem espaço para hesitação. Rogério, o morto-vivo que todos pensavam ter desaparecido. Ele não demonstra surpresa ao saber que Gerluce quase a reconheceu. Pelo contrário, reage como se já esperasse aquilo. E então vem a ordem que muda completamente o rumo da personagem. Você precisa desaparecer dessa praia agora. Faça o que eu disse. Pegue suas coisas, deixe essa pousada e vá direto para o hotel. Nada de conversas, nada de encontros, nada de chamar atenção. Depois do que Arminda e Ferete fizeram com você, não podemos correr riscos. O plano continua, e você sabe o que está em jogo. Cláudia fecha os olhos. Ela claramente não quer reviver o que sofreu nas mãos de Arminda, Ferete e seus comparsas. O público verá flashes rápidos desse passado. Cláudia sendo ameaçada, obrigada a mentir, vivendo sob vigilância, tentando escapar, sendo silenciada. Rogério, por sua vez, acompanha tudo à distância, movendo as peças com paciência de predador que sabe exatamente quando atacar. Ele reforça que ela deve obedecer e que cada passo foi calculado com precisão para garantir que os Ferete caiam antes que possam reagir. Nessa fase da história, a novela ampliará o flashback, revelando ao público detalhes inéditos sobre a conspiração. 2 anos antes, Rogério colocou Cláudia na casa de Arminda como parte de um plano meticuloso de infiltração. A proposta parecia simples: trabalhar como cuidadora, ganhar a confiança de Dona Josefa e descobrir segredos. Mas, na verdade, ela estava ali para algo maior: coletar provas contra Arminda e Ferete, entender como eles movimentavam dinheiro ilegal, como usavam a fundação para operações duvidosas e até que ponto se estendiam suas alianças criminosas. A suposta morte de Rogério havia sido orquestrada por ele mesmo. Um acidente simulado, um atestado falsificado, um funeral apressado e mal explicado. Tudo isso para que ele pudesse agir nas sombras, sem levantar nenhuma suspeita. Sem o peso do próprio nome, sem a pressão social, sem o rastro usual de um homem vivo, ele se transformou em um fantasma que observava tudo, sempre um passo à frente de Arminda. Agora, com Cláudia viva, recuperada e prestes a voltar ao jogo, o plano finalmente começa a ganhar forma. A novela deixará evidente que Cláudia tem cicatrizes profundas, algumas físicas, outras emocionais, e que sua recuperação foi lenta, carregada de traumas, medo e silêncio. A cadeira de rodas não será usada apenas como elemento estético, mas como marca das consequências do passado. Ela não aparece assim por acaso. Algo grave aconteceu, algo que será revelado em capítulos posteriores, mostrando o nível de violência que Arminda e Ferete foram capazes de praticar para manter seus segredos enterrados. Cláudia, no entanto, voltou mais forte, mais preparada, mais consciente do papel que precisa cumprir. E Rogério sabe que ela é peça essencial para o que está por vir. E enquanto o público acompanha o retorno da cuidadora, a trama se prepara para intervir em outros núcleos, conectando tudo num crescendo dramático que promete explodir em breve. A presença silenciosa de Cláudia naquele calçadão é só o primeiro aviso. Nada do que parecia morto realmente estava. E todos os pecados cometidos na mansão, na fundação e na chacrinha estão prestes a retornar cobrando um preço alto, talvez o mais alto possível. Depois de desligar o telefone, Cláudia reúne toda a força que lhe restou para obedecer às ordens de Rogério.
Cada movimento na cadeira de rodas é lento, dolorido e carregado de lembranças que ela tenta empurrar para os cantos mais escuros da mente. O enfermeiro, que a acompanha como sombra silenciosa, recolhe seus pertences e se apressa em colocá-los no carro. Ele evita contato visual, como se também carregasse parte dos segredos daquela mulher. Há algo no jeito dele, rígido, preciso, quase militar, que sugere que não é apenas um profissional contratado, mas alguém colocado ali por Rogério para garantir que nada dê errado. Enquanto é conduzida até o veículo, Cláudia observa o mar pela última vez antes de desaparecer do lugar onde passou semanas escondida. A câmera da novela destacará o momento em que ela fecha os olhos ao sentir o vento tocar seu rosto, como se respirasse liberdade e medo ao mesmo tempo. Um sussurro escapa, quase inaudível. Não posso falhar de novo. É a primeira vez que o público percebe que houve falhas anteriores. Erros, hesitações, talvez traições, e isso abre margem para novos mistérios. No caminho até o hotel indicado por Rogério, flashes rápidos invadirão a tela. Memórias soltas, distorcidas, revelando pedaços do que realmente aconteceu 2 anos antes. O público verá Cláudia entrando pela primeira vez na mansão de Arminda, fingindo inocência, tentando conquistar a confiança de Josefa. Verá também os bastidores sombrios da fundação, caixas sendo transportadas às pressas, documentos queimados no quintal, armários trancados com códigos trocados semanalmente. E no centro disso tudo, Arminda e Ferretti, sempre alertas, sempre desconfiados, como predadores farejando ameaça. Um desses flashes mostrará o instante em que Cláudia é descoberta. Não totalmente, apenas o suficiente para Arminda desconfiar que ela sabia mais do que deveria. É quando surge a imagem que o público não estava preparado para ver. Cláudia caída no chão, sangrando, tentando rastejar até a saída enquanto escuta passos pesados atrás de si. A câmera nunca mostra quem a atacou, mas as sombras projetadas denunciam que não era apenas uma pessoa. A sequência termina antes de revelar como ela sobreviveu, deixando claro que parte de sua atual condição física vem desse ataque brutal. De volta ao presente, quando finalmente chega ao hotel indicado por Rogério, Cláudia entra por uma entrada lateral, guiada pelo enfermeiro. O recepcionista recebe um envelope grosso, instruções e pagamento adiantado, e entrega a ela a chave de um quarto no último andar, isolado, longe dos demais hóspedes. Tudo é calculado, nada é casual. Zenilda vê Rogério vivo, tenta alertar Arminda que a tragédia quase acontece. A farsa de Rogério, construída com precisão quase cirúrgica, começará a ruir de maneira inesperada e turbulenta. O empresário, dado como morto após a explosão da lancha, insiste em agir sorrateiramente pelos cantos da mansão, acreditando ser inalcançável. Mas um único deslize será suficiente para abrir uma rachadura em seu plano. Zenilda o verá vivo, em carne, osso e pânico silencioso. Tudo começa numa noite abafada, quando Zenilda chega à mansão para entregar uma encomenda de Josefa. Ao atravessar o jardim, ela nota uma figura masculina atravessando a lateral da casa. A princípio, pensa ser algum funcionário. Até que o homem vira de perfil. O choque é imediato. Meu Deus! Rogério? Ela sussurra, sentindo o chão fugir por baixo dos pés. A cena dura menos de 2 segundos, mas suficiente para implodir sua segurança. Zenilda corre até o portão, tremendo, enquanto tenta raciocinar. Ela sabe que Arminda precisa ouvir isso. Precisa saber que está vivendo com um fantasma. Ou pior, com alguém que nunca morreu e pode estar rondando, tramando e vigiando tudo. Em ritmo de urgência, Zenilda atravessa metade da chacrinha quase sem ar, repetindo mentalmente a imagem de Rogério caminhando como se nunca tivesse desaparecido. Ela precisa saber agora, repete, sem imaginar que está prestes a se tornar parte de uma engrenagem muito maior, imortal. Arminda, por sua vez, está no escritório da mansão acertando contas com Ferretti, discutindo a demora de Macedo em fechar um acordo que pode livrar a fundação da crise. A chefe não poderia estar em pior humor quando Zenilda chega batendo a porta com desespero na voz. Arminda, é sério, eu vi.
Eu juro que vi. O Rogério, aqui, vivo, dispara a moça, completamente transtornada. A reação de Arminda é imediata. Primeiro, incredulidade. Depois, raiva. E por fim, um olhar gelado que Zenilda nunca tinha visto. Um olhar que não promete acolhimento, e sim perigo. Do outro lado desse caos crescente, Rogério também sente o impacto do próprio erro. Já de volta ao galpão onde se esconde, ele relata tudo a Cláudia, numa mistura de irritação e pânico. O sinal abriu, eu arranquei com o carro, mas a Zenilda me seguiu com os olhos. Eu vi, ela me viu, foi aí que veio o ônibus. Quase me pegou. Ele confessa, mantendo a voz baixa como se o perigo pudesse ouvir. Cláudia, cuja consciência já vive esfarrapada entre culpa e sobrevivência, sente o peso aumentar. Se a Zenilda conta pro Ferete e ele manda os capangas investigar, acabou. Ele te encontra, Rogério. Ele te mata de verdade, alerta, arfando. Mas Rogério, sempre calculista, tenta tranquilizá-la. Ele não vai. Se eu conheço aquele crápula, ele vai convencer a mulher de que ela tá perdendo a sanidade. Ele sempre faz isso. Sempre. A fala revela o histórico sombrio entre Ferete e Arminda. Manipulação mental, gaslighting, discursos venenosos que sempre conseguiram forçar a realidade a se curvar. Cláudia lembra o pior detalhe. E a Josefa também te viu. Lá dentro da mansão. Ela ficou branca igual vela. Você tem noção de que agora são duas testemunhas? Rogério fecha os olhos, respira fundo e admite. Precisamos ter mais cuidado. Do contrário, vou ter que mudar meus planos. A frase, pronunciada com densidade perturbadora, soa mais como uma ameaça do que uma reflexão. Enquanto isso, na mansão, Arminda começa a pressionar Zenilda de maneira cada vez mais agressiva. Repete, o que exatamente você acha que viu? Questiona, se aproximando com calma fingida. Zenilda descreve cada detalhe. A respiração falha, as mãos suam, mas ela insiste. Era ele, não tenho dúvida. E pela primeira vez, Arminda deixa escapar um tremor que não consegue esconder. Ela vira de costas, respira fundo e tenta retomar o controle. Você não viu nada, Zenilda. Rogério está morto. Você está cansada. É isso. Está sobrecarregada. Mas Zenilda, movida pelo choque e pela verdade crua, se recusa a aceitar a manipulação. Eu sei o que eu vi, ele estava ali. A insistência é a sentença. Num impulso rápido, Arminda fecha a porta do escritório, tranca e se aproxima com um olhar de fera enjaulada. Então você não vai sair daqui espalhando isso pela comunidade, diz, com a voz tensa e baixa. Zenilda sente um arrepio percorrer a espinha. Não é mais apenas um desentendimento. É ameaça. A discussão escala. Arminda tenta empurrá-la para trás e o descontrole quase resulta em acidente quando Zenilda tropeça perto da escada. Por um fio não cai. Ao ouvir os gritos, Ferete surge no corredor. Arminda, desesperada para não se contradizer, solta uma narrativa improvisada. Ela está alterada, está inventando coisas, precisa descansar. Viu o Rogério? Você acredita? O Rogério! Ferete olha Zenilda de cima a baixo, como quem avalia uma mercadoria defeituosa. Viu o quê? Pergunta gelado. Zenilda tenta explicar, mas Arminda a interrompe, distorcendo tudo. Ela jurou que viu um morto andando. A tensão cresce. Ferete dá um passo à frente, examina o rosto dela e sentencia. Se continuar com essa história, vou achar que está precisando de avaliação profissional. Zenilda entende a mensagem. E é aí que começa a correr risco real. A revelação de que alguém filmou a explosão da lancha aumenta o peso sobre Rogério. Ele, que sempre acreditou controlar cada peça do jogo, começa a notar que há um jogador invisível agindo nas sombras. Cláudia percebe a mudança no olhar dele e pressente que algo maior está prestes a estourar. Se tem alguém com esse vídeo, essa pessoa tem você nas mãos. Alerta. Enquanto o empresário caminha de um lado para o outro,
inquieto como um animal acuado. Longe dali, Zenilda tenta se recompor após o ataque velado de Arminda. Ela sai da mansão com o coração aos pulos, sabendo que o perigo agora está em todos os lados. Atravessando o jardim, sente algo se aproximando pelas costas. Quando vira, vê Macedo. Ele não sorri, não fala, só observa. Zenilda acelera o passo e finge não perceber, mas sabe que, se Arminda contar sua versão, ela pode virar um alvo fácil. Arminda, por sua vez, se recolhe no escritório com Ferete, a respiração ainda acelerada, as mãos trêmulas. Se ela espalhar essa história, perde tudo. Eu perco tudo, sussurra, tentando manter a pose de frieza habitual. Ferete, no entanto, não demonstra o menor traço de compaixão. Então trate de controlar a situação. Você deixou uma testemunha sair pela porta. Comenta, seco como sempre. A tensão entre os dois cresce quando um funcionário entra discretamente e entrega um envelope a Ferete. Dentro dele, uma foto borrada, capturada por uma câmera de segurança de rua. Rogério dentro de um carro, vivo, dirigindo. Ferete fecha o envelope devagar, como quem lambe o sabor do poder retornando ao seu alcance. Se é isso que parece, alguém está jogando contra você, Arminda. Provoca, observando o susto surgir no rosto da parceira. Enquanto isso, Josefa, ainda abalada pelo que viu dentro da mansão, decide ir até a igreja falar com o pastor Albérico. Não menciona nomes, mas diz que uma sombra do passado está voltando a rodear a comunidade. Albérico percebe o nervosismo, mas não insiste. Apenas recomenda que ela fique atenta aos lobos que se vestem de gente. Josefa sai mais angustiada do que entrou. Zenilda, com medo de voltar para casa, vai até a pequena mercearia de Joaquim pedir abrigo por alguns minutos. Lá, ela tenta se convencer de que talvez tenha exagerado. Será que eu vi mesmo? Ou será que... Mas a imagem de Rogério atravessando o jardim volta em flashes nítidos demais para ser delírio. Do outro lado da cidade, Macedo recebe uma ligação estranha. Uma voz masculina, desconhecida, metálica, avisa: se Ferete descobrir tudo, você cai junto, e não pense que Rogério vai te proteger. O capanga, pela primeira vez, sente o chão balançar. Ele tenta devolver a ameaça, mas a ligação cai. A paranoia se instala. Já no esconderijo, Rogério decide alterar todos os planos. Ele começa a recolher documentos, dinheiro escondido e até troca de celular. Se tem alguém me filmando, alguém me seguindo, então o jogo já começou e não é mais só entre nós três, diz para Cláudia, que percebe o desespero se infiltrar pela primeira vez nas palavras dele. Durante a madrugada, Arminda acorda sobressaltada ao ouvir passos próximos da janela. Levanta, pega o abajur com força e se aproxima lentamente. Quando afasta a cortina, não vê ninguém, mas encontra um envelope no peitoril. Nele, apenas uma frase escrita à mão: mortos não andam, Arminda, mas fantasmas voltam. Ela deixa o papel cair no chão gelada. Na manhã seguinte, Zenilda reúne coragem para contar tudo a Gerluce. A amiga fica impactada, mas antes mesmo que possa reagir, alguém bate à porta com força. Zenilda empalidece. Gerluce vai atender e congela ao ver Macedo parado na calçada, com um sorriso falso, oferecendo uma conversa rápida. O retorno de Jorginho Ninja à chacrinha vai estourar como uma bomba no núcleo da comunidade. A saída dele da penitenciária cairá como uma notícia incômoda para muita gente, principalmente para Bagdá, atual dono do pedaço e líder das bocas que dominaram o território enquanto Jorginho murchava atrás das grades. O clima pesará e a tensão será tão densa que dará para cortar com faca. A virada começará quando Jorginho chegar à porta da igreja de Pastor Albérico, carregando pouca bagagem, um olhar mais sereno e a sombra de um passado que insiste em puxar suas correntes. Albérico o receberá como se estivesse acolhendo um filho desgarrado. Falará sobre perdão, recomeço, fé. Mas, dentro da chacrinha, perdão e fé nem sempre garantem passagem livre. Assim que a notícia do retorno circular pelas vielas, Bagdá vai ferver.
Ele não aceitará a ideia de que o antigo chefão reapareceu por acaso ou com boas intenções. A paranoia tomará conta e o traficante decidirá tirar a história a limpo. Se ele está de volta, não é por causa de igreja nenhuma. Esse papo nunca colou comigo, resmungará para seus comparsas. Bagdá invadirá a igreja sem cerimônia, interrompendo uma conversa tranquila entre Albérico e Jorginho. O silêncio repentino deixará claro: a guerra pode começar ali mesmo. Não me faz de idiota, Jorginho, soltará Bagdá, empurrando o banco da frente. Tu era o rei da bagaça quando foi preso, e agora volta com esse papo de glória a Deus? Tá achando que eu tenho cara de tonto? Tu pensa que eu não sei que a cadeia não muda ninguém assim tão fácil? Jorginho respirará fundo. Ele tentará manter a calma, apesar do olhar acusador, das mãos cerradas, da postura de ataque de Bagdá. Eu mudei, Bagdá. Eu encontrei outro caminho lá dentro. Não sou mais o cara que tu conheceu. A resposta só inflamará ainda mais o traficante. Não vem com caô pra cima de mim. Se tu tá aqui, alguma coisa tu tá querendo de volta. Ou tu pensa que eu esqueci como essa comunidade tremia no dia em que te pegaram? Tu reinava, rapaz. Reinava. E agora quer posar de santo? Me respeita. Albérico tentará intervir, mas Jorginho o sinalizará com a mão para permanecer calmo. Era hora de encarar o passado, não de fugir dele. Jorginho firme repetirá: vou dizer pela última vez, Bagdá, e depois tu me deixa seguir minha vida. Eu encontrei Deus lá dentro. Eu errei demais, machuquei quem não devia, perdi anos que não voltam mais. Agora eu tô em outra. Eu quero paz, e te aconselho a procurar a tua também. Bagdá ficará encarando, como se tentasse farejar mentira no ar. Ele dá a volta pelo altar, observando tudo como um predador circulando a presa. Mas no fundo, algo na expressão de Jorginho o intriga. Não é o mesmo olhar que ele conhecia, aquele olhar de fúria fria, de líder temido, de facção. Há uma culpa ali, há cansaço, há algum tipo de verdade. Então, com sarcasmo: e por que tu voltou pra chacrinha então? Me responde essa. Por causa da igreja? Por causa da paz? Fala logo a verdade. É nesse momento que Jorginho deixa escapar o que vinha guardando. Eu voltei porque deixei para trás uma filha que nunca tive coragem de assumir. Eu quero reparar isso. Eu quero ser pai. O impacto da frase desmonta Bagdá por dentro. Ele lembra de conversas antigas, de boatos antigos, de histórias enterradas, junta as peças e conclui: é a Joeli, né? Jorginho não confirma, mas também não nega. O silêncio diz tudo. Bagdá recua um passo. Seu rosto muda. Ele larga a pose de intimidação e passa a observar o ex-presidiário com um novo olhar, ainda desconfiado, mas agora mais humano, mais analisador. Algo começa a mudar dentro dele. Eu não vou negar, tô surpreso, admite, com a voz menos ríspida. Eu vim aqui pronto para declarar guerra, Jorginho. Mas, se o que tu tá falando é verdade, então eu saio daqui levantando bandeira branca. A tensão se dissolve devagar. Jorginho estende a mão. Gesto simples, mas simbólico. Um pedido de paz. Um pedido de voto de confiança. Bagdá hesita. Olha para Albérico, olha para Jorginho e aperta a mão do rival transformado em algo mais. Mas presta atenção. Não vou sair espalhando nada. Segredo é segredo. Só fica na tua quanto ao resto. Eu te desejo sorte. Mas não esquece, a chacrinha tem olhos em tudo. A comunidade te olha. Se tu pisar, ela pisa de volta. Jorginho dá um meio sorriso cansado. Eu sei, e é por isso mesmo que eu voltei para fazer a coisa certa. Enquanto Bagdá sai da igreja, o ar fica denso de novo. Albérico se aproxima, preocupado. Ele acredita em você? Pergunta. Por enquanto, responde Jorginho. Mas não sei até quando. O pastor percebe que há mais coisas enterradas naquele retorno. Você não veio só pela Joeli, veio? Jorginho não responde. Olha para a cruz, para o teto da igreja, para o nada. O silêncio pesa. Bagdá sai da igreja com passos largos, como se precisasse fugir do que acabou de ouvir. A porta ainda reverbera o impacto quando ele empurra para abrir, e o ar da chacrinha o atinge no rosto como uma bofetada. Ele respira fundo.
recalcula o terreno, tenta reorganizar o caos que ficou martelando na cabeça desde o instante em que Jorginho soltou a verdade. A cada passo, a dúvida cresce. Ele tenta manter o semblante duro, mas há algo diferente no olhar. Não é medo, não é fraqueza, é aquele incômodo que só aparece quando a verdade pega desprevenido. Jorginho dizendo que mudou, Jorginho falando de fé, Jorginho assumindo a própria culpa, Jorginho confessando que voltou por causa da filha. Era coisa demais para engolir de uma vez. Bagdá aperta os dentes, olha para o chão de terra batida e cospe para o lado como se tentasse expulsar o gosto amargo daquela conversa. O plano inicial era simples: encarar, intimidar, tirar a máscara do ex-chefão e, se necessário, declarar guerra. Mas saiu dali com a mão apertada numa trégua inesperada. Trégua que ele nunca planejou oferecer. Enquanto segue pela viela, ele vira o rosto para trás por instinto, como se quisesse conferir se Jorginho o observava. Mas não há sinal de ninguém. A sensação de vulnerabilidade o irrita. Ele respira fundo, franze o senho e volta a andar, mais rápido, tentando retomar o controle da própria narrativa. Dentro da igreja, Jorginho permanece parado no mesmo lugar onde ficou após o aperto de mão. Ele observa a porta ainda tremendo levemente, como se o impacto da saída de Bagdá permanecesse no ar. A cena tinha ficado registrada com uma intensidade que ele não esperava. O confronto, a dureza das palavras, a prova silenciosa de que seu passado nunca deixará de persegui-lo.